Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa live de domingo às 15 horas ali no YouTube. E eu gostaria de falar de um assunto muito importante hoje, que é: assuma a autorresponsabilidade pelas suas decisões. Nunca culpe ninguém pelos seus erros. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui na Tua presença, Senhor. E nós queremos, Senhor, pedir a unção, a direção do Teu Santo Espírito para essa gravação. Que o Senhor nos capacite com o poder que vem do alto, para que aquilo que vai ser aqui hoje descrito, haja compreensão, haja assimilação, haja entendimento por parte daqueles que estão nos assistindo. Senhor, te pedimos também, em nome de Jesus, que o Senhor capacite aqueles que nos assistem, para que o Espírito Santo abra a mente deles, o coração, o entendimento, para que essa palavra, Senhor, seja muito clara, muito objetiva e venha mudar verdadeiramente as nossas vidas. Opera agora, Pai, nesta gravação, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um grande problema que nós temos na nossa vida é terceirizar as nossas responsabilidades. Dificilmente alguém tem a coragem de assumir os seus próprios erros, e isto aconteceu lá nos primórdios, lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou um casal muito querido ali no jardim para administrar, e eles, na hora que precisavam assumir as responsabilidades, os atos que eles praticaram, eles simplesmente empurraram para frente, jogaram para o outro, e isto ainda hoje é motivo, é assunto de nós perdermos muitas bênçãos daquelas que Deus tem para nós. Então eu vou ler um pouco aqui da história dos nossos pais biológicos, Adão e Eva, quando Deus os criou e os colocou no Éden. Em Gênesis 2, de 7 a 17, nos ensina o seguinte: eu preciso dar este pano de fundo para você, para que você entenda as ações de Adão e Eva e que você hoje não incorra nesse mesmo erro, porque nos custou algo tremendo, amados, que foi a nossa liberdade, foi a nossa filiação de filho de Deus. Então a Bíblia diz assim: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui está o ato da criação de Deus para os nossos pais, Adão e Eva. Mas vamos continuar. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Interessante, quando primeiro Deus criou o homem e a mulher, a partir daí ele providenciou um local adequado, um local seguro, um local aprazível para colocar esse casal que ele criou. E a Bíblia nos diz que o Éden significa lugar de delícias. Olha o que aconteceu. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para o alimento. Então Deus está preocupado com a nossa qualidade de vida, com os aspectos bélicos que nos envolvem, também o aspecto do sabor, porque ele colocou árvore boa para o alimento. Então Deus não colocou qualquer árvore no jardim, nem qualquer árvore de alimento, ele colocou as melhores, porque era para os seus filhos, Adão e Eva. Agora, um detalhe: também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Também se encontram lá, aliás, o primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é muito bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigres, é o que corre pelo oriente da Síria.
e o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então veja, Deus preparou um ambiente de excelência, de qualidade, para que Adão e Eva pudessem viver. Um lugar muito aprazível, muito agradável, com rios, pedras preciosas, ouro, todo tipo de beleza que o homem necessitava para viver uma vida tranquila. Aí o Senhor, depois que plantou esse jardim, colocou ali o casal com duas missões. Primeiro, guardar o jardim. Veja, isso nos dá um alerta. Guardar do quê? De algum motivo. Segundo, cultivar o jardim para que ele produzisse mais e mais. Mas o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está a descrição do ambiente que Deus preparou para colocar ali o casal que ele tanto ama, que é o Adão e a Eva. O tempo se passou e um belo dia a serpente aparece lá e o seu Adão não estava presente. Só quem estava era a Eva. E aí a serpente levou um lero com a dona Eva e perguntou: ô Eva, é assim que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim? Ela respondeu: não, das árvores nós podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o Senhor disse: no dia que você comer ou tocar, você vai morrer. E a serpente, astuta mais do que todos os animais do campo, disse para ela: é claro que você não vai morrer, minha filha. Fica tranquila, eu estou te garantindo. Imagina, quem é a serpente para poder garantir alguma coisa? E eu estou te garantindo que você pode comer tranquila. Sabe o que acontece, Eva? Deus não quer que você coma dessa árvore para você não ficar esperta como ele, conhecedora do bem e do mal. Então ele proibiu de você comer para te manter bobinha, para te manter ignorante com relação às coisas que ele fez. Então a serpente pegou a árvore, a fruta, e colocou diante de Eva. Olha o relato aqui de Gênesis 3, 6 a 13, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento, três aspectos importantes. Ela era boa para se comer, concupiscência da carne. 2, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. 3, árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Esses são as três concupiscências que nos atacam ainda hoje, nos nossos dias, que nos fazem perder a bênção, que nos fazem desviar do caminho, que nos fazem tropeçar naquilo que Deus nos ordenou. Então ela tomou do fruto e comeu. E aí ela percebeu que realmente ela não morreu, ela continuou viva, estava tudo normal. Quando o marido chega, ela então pega da árvore, dá também ao seu marido e ele comeu. Observe, quando a Eva comeu a fruta, não aconteceu nada. Mas quando Adão comeu a mesma fruta, a Bíblia diz que abriram-se os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Veja, por que quando a Eva comeu não aconteceu nada? Primeiro, porque Deus deu a ordem expressa, não foi para Eva, foi para Adão. Adão sabia que não podia comer. Ele comeu porque quis. Mas aí é o livre-arbítrio de Adão sendo posto em prática. A Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Comeu. Não aconteceu nada. Quando o marido chegou, ela falou: olha, Adão, comi daquela árvore lá e não aconteceu nada, está tudo certo. Você não quer também experimentar? E o Adão foi lá e comeu da fruta. E aí, quando ele comeu, a Bíblia relata que abriram-se os olhos de ambos, do homem e da mulher. E aí, quando eles olharam para si, perceberam que estavam nus. Então, ele teve medo e se escondeu por entre as árvores do jardim.
Agora, veja bem, queridos, não adianta eu e você fazermos coisas erradas e querer se esconder de Deus. Ninguém consegue, meu amado, se esconder de Deus, porque Ele está em todo lugar. Então, quando Deus, todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá no paraíso, Deus ia lá no jardim, para encontrar com o casal que Ele colocou ali, para ter relacionamento, para ter comunhão, para trocar ideias, para conversar uns com os outros. Mas aí, quando Deus já sabia, queridos, que o estrago estava feito, mas Deus sempre nos dá a oportunidade para a gente poder confessar os nossos erros, pedir perdão e ser justificado. Mas não foi o que aconteceu. Ele então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja bem, quando o pecado entrou na vida do homem e da mulher, veio várias coisas negativas. Medo, ele nunca tinha tido medo antes. Vergonha, nunca tinham tido, porque estarem nus para ele era uma coisa natural. Como é uma criança pequena, tá nu para lá e para cá, ninguém vai se assustar. Então, o pecado trouxe esses desequilíbrios emocionais, espirituais e etc. E aí Deus perguntou, né? Você comeu da árvore que eu te ordenei, que não comesses? Aí Adão não respondeu nada. Ficou quietinho, esperando o segundo passo. Aí Deus vai e adianta a conversa para ele. Quem te fez saber que estava nus? Aí vem a terceira pergunta. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Ora, meus irmãos, qual seria aqui a atitude correta, a atitude honesta, verdadeira do nosso pai Adão? Sim, Senhor, infelizmente eu comi e aí o negócio estrambelhou tudo. Pois ele não fez isso. Olha o que Adão fez. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, o nosso pai Adão teve o disparate de culpar a Deus pelo seu pecado. A mulher que tu me deste. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa figura aqui, eu não teria pecado. Então, o homem não assume os seus erros e procura terceirizar para pôr a culpa nos outros. Então, por isso Adão não foi perdoado, porque ele não reconheceu seu pecado, não pediu perdão e ficou dando uma lá de durão. Aí o Senhor continua o diálogo com o casal. Então, disse o Senhor Deus à mulher: bom, já que o Adão negou fogo, já que o Adão transferiu a sua responsabilidade para Deus, aí Deus agora vai dizer, bom, quem sabe a mulher não vai assumir o seu erro e vai ficar tudo certo. A mulher lhe perguntou: que é isto que fizeste, mulher? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, essa história de terceirizar a responsabilidade não é de agora, querido. Vem lá do paraíso, vem lá do Éden, vem lá do primeiro casal que Deus colocou sobre a face da terra. Só que isso não pode ser dessa maneira. Eu quero estimular você a ser verdadeiro, a falar a verdade, a reconhecer os seus erros, confessar os seus pecados, arrepender-se dos maus que praticaram. E Deus vai lhe perdoar, vai lhe restaurar toda a sua vida. Então essa atitude aqui de Adão e Eva lá no Jardim do Éden trouxe um transtorno para a humanidade muito grande. Até hoje nós estamos vivendo as consequências deste ato impensado do nosso pai Adão. Então, querido, por favor, diante dessa explicação, diante desses fatos, eu quero lhe pedir que a partir de agora, primeiro, pense antes de fazer a bobagem. Porque ninguém peca de susto. Não, o pecado é algo consciente,
responsável e o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, nos adverte, nos alerta, nos mostra que nós estamos vivendo uma situação desagradável, perigosa, e que se a gente não tomar cuidado, a gente vai tropeçar nas nossas próprias pernas. Então, meus amados, eu espero que eu e você não pequemos. Mas Jesus diz lá em 2 João 2:1, meus irmãos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, isso é uma acidentalidade, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele nos justifica de todo o pecado. Então, caso você escorrega na maionese, peque, não banque o durão, não banque o teimoso, se humilhe, reconheça o seu pecado, arrependa-se dele e peça para Deus restaurar sua vida no reino dele. É simples assim. Agora, quando você costuma transferir a sua responsabilidade do pecado para outra pessoa, você não vai desfrutar do perdão de Deus sobre o seu pecado. Você vai entrar numa roubada, porque o pecado traz consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meus amados, a gente hoje precisa ficar esperto e não ter que estar pecando por aí para desonrar o nosso Deus, para fazer tropeçar a nossa caminhada e comprometer a nossa salvação, a nossa ida para o céu. Veja, há uma teologia aí que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Isso não é verdade. Você e eu, se não tomarmos cuidado, poderemos perder a nossa salvação. É claro que ninguém pode roubar a nossa salvação de nós mesmos. Somente nós, pelos nossos próprios atos, podemos perder a nossa salvação. Então, esse é um assunto que normalmente as pessoas não pregam, mas eu não estou aqui para fazer média com você, para pregar o que você gosta. Eu estou aqui para lhe trazer a verdade. Estou aqui para lhe tirar do engano, do erro e colocar você na rota de endereço para a pátria celestial. Então, a Bíblia diz que isso aqui é para que ninguém peque. Porém, se alguém pecar, não é o fim do mundo. Mas você precisa se humilhar, se arrepender, confessar e voltar às boas práticas. No meio evangélico, tem muito crente passando por dificuldade, passando por lutas financeiras, etc. E Provérbios 28:13 nos dá uma revelação poderosíssima. Ele diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha só. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se você pensa que aquele negócio que você fez lá atrás, ninguém viu, mas Deus viu. E Deus não toma o culpado por inocente. Tá? Agora ele continua dizendo, mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia. Então, não é um problema só de confessar as transgressões, porque tem muita gente que confessa as suas transgressões para achar que está tudo certo, para se livrar do problema, mas continua na prática daquela transgressão. Aí a coisa deixa de ser pecado, que é uma acidentalidade, para ser iniquidade, que é fazer aqueles pecados que você sabe que é errado, que você sabe que não está certo, mas você insiste em praticar, porque o pecado é gostoso, porque o pecado é isso, o pecado é aquilo. Mas eu quero te dizer, meu amado, que os pecadores não entram no reino de Deus. Simples assim. Então, hoje que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, glória a Deus por isso, não significa que eu e você não estamos sujeitos a cair numa tentação, a transgredir o mandamento, e enfim,
desagradar profundamente ao nosso Deus. Porque eu e você não fomos chamados para o pecado, nós somos chamados para a santidade. A palavra nos ensina em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, você pode evangelizar muita gente, fazer obra de caridade, ser uma boa pessoa, um bom cristão, mas nada disso vai te safar da falta de santidade. Então pense nisso. Tem muita gente que acha que fazer obra de caridade, fazer evangelismo, fazer isso, aquilo, vai lhe garantir um lugarzinho no céu. Não vai. Isso tudo é bom? Claro que é. Não estou dizendo que você não deva praticar estas obras. Deve sim. Porém, não são essas obras que vão lhe levar na presença de Deus. Está muito claro. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus amigos, essa questão de vida cristã, ela é muito séria. A gente não pode brincar com isso, porque isso não dá para ser brincadeira. Agora, muita gente está aí fazendo altos e baixos, achando que Deus não está vendo, que eu faço o que eu quero nessa terra, que eu sou dono do meu nariz, sem ter nada a ver com isso. Olha o que nos diz a palavra em Gálatas 6, verso 7 e verso 8. Ele diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Queridos, é interessante que toda virada de ano, a pessoa senta, faz uma retrospectiva do ano anterior, vê lá que 90% do que ela pediu para acontecer não aconteceu, e ela faz de novo outros propósitos, outros votos. Agora, veja bem, por que as pessoas não têm suas vidas mudadas? Porque elas querem que Deus mude a sua vida, mas elas continuam fazendo as mesmas coisas que já fizeram há 5, 6, 7, 10 anos. Então, quero dizer para você, meu amado, que a semeadura é livre. Você semeia o que você quiser. Você pode até nem semear. Também não vai colher. Agora, depois que você semeou, meu querido, a colheita é obrigatória. Muitos de nós hoje estamos colhendo coisas ruins que nós plantamos lá atrás. Deus não é injusto. A árvore boa dá bom fruto. A árvore má dá mau fruto. Não pode inverter. A árvore má dá bom fruto, nem a árvore boa dá fruto mau. Não tem como. A coisa é universal, funciona dessa forma e fim de papo. Então, veja só. Eu preciso selecionar as sementes que eu prego. Sempre que nós terminamos um filme como esse, a gente dá a oportunidade às pessoas que estão nos assistindo de plantar uma semente no reino de Deus. Acontece que muita gente não dá importância para isso, muita gente não liga para isso. E se você não plantar uma semente financeira, você não vai colher finanças, querido. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. Então, se eu plantar dinheiro, eu vou colher dinheiro. Não fui eu que instituí essa lei. Essa é uma lei universal que vale para qualquer situação que você queira aplicar no mundo espiritual. Então, observe bem. Tudo que o homem semear vai colher. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Porque no início dessa leitura está escrito o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Agora, ele ainda diz mais, olha, que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Querido, deixa eu lhe dizer algo muito importante. Deus ama que você ajude os necessitados. Então, Deus permite que haja pobres para dar oportunidade a você e a mim de ser generoso com aquela pessoa. E, principalmente, amados, da família da fé. Então, tem gente, queridos, que procura pagar o mal com o mal. Outros pagam o bem com o mal. Mas Deus disse que é para pagar o bem com o bem e para pagar o mal com o bem. Por quê? Porque isso é questão de semeadura. A seu tempo ceifaremos o bem ou o mal que tivermos praticado. Um dos grandes problemas da humanidade, como eu falei no início, é terceirizar as suas responsabilidades. E o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3:39, nos traz uma palavra poderosa. Uma palavra, meus amados, que é um soco no queixo da pessoa. Ele diz assim, ó: por que, pois, se queixa o homem vivente? Você conhece algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa que anda se queixando de tudo e de todos? Eu conheço. Então ele diz assim: do que se queixa, pois, o homem vivente? E ele responde: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aí é que está. Enquanto a gente não assimilar este princípio, essa verdade, nós vamos ter problemas no reino de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. A lei da semeadura, ela é invariável, ela é tranquila. Então você não pode desconhecer essa lei e arcar com as consequências negativas dos seus atos. Há um outro texto interessante, em Gênesis 4, 6 e 7. Diz assim: então lhe disse o Senhor, falando para Caim: por que andas irado? Deus não quer que eu e você andemos irados, aborrecidos, chateados. Por que tu andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Nossa, Caim caiu pelas tabelas aqui. Aí Deus fala para ele assim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, vamos ler um pouco da história aqui de Abel e Caim, para você entender o contexto. Gênesis 4, de 1 a 5, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a um filho, Caim. Então disse ela: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja, quando Adão e Eva estavam instruindo os seus filhos, ele deu a mesma instrução para Caim e para Abel. Claro, ele não ia dar uma orientação para um e uma outra orientação para o outro. Deus não é incoerente, ele é justo. Então, ele ensinou para os seus filhos que eles precisavam honrar a Deus, levando-lhe uma oferta de excelência. Mas qual é a diferença que aconteceu aqui? Aqui é simples. Muita gente diz que o Senhor não recebeu a oferta de Caim porque era fruto da terra. Não é verdade. Não é verdade.
porque fruto da terra é tão importante como animal da terra. A questão aqui é outra. Olha o detalhe da transcrição do texto. Olha só. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele chegou lá no seu depósito e pegou a primeira abóbora, a primeira melancia, a primeira coisa que ele achou lá e trouxe para Deus. Quer dizer, qualquer coisa que eu der para Deus serve. Você está enganado. Deus não aceita esmola. Ou você dá do seu melhor ou nem dê. Agora, olha o resultado aqui de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele, ou seja, ele escolheu lá entre os cabritinhos que ele tinha, o que ele mais gostava, o mais gordinho, o mais fofinho. Esse aqui é o melhor que eu tenho. Então ele pegou o seu melhor e sacrificou ao Senhor. Qual foi a consequência disso? Olha só o texto. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, porque foi uma oferta de primícia, foi uma oferta de excelência, foi uma oferta do melhor que Abel tinha. Ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Por quê? Porque o Caim não foi zeloso de escolher a melhor abóbora que ele tinha lá, a melhor melancia, o melhor isso, o melhor aquilo, para levar. Trouxe qualquer coisa. É a mesma coisa, você está no culto e você tem várias cédulas na sua carteira e o pastor vai, agora vamos ofertar ao Senhor. Você tem nota de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 e de 1. Aí você, para não ficar envergonhado, você vai lá, pega a nota de 1 e vai lá na frente e entrega para Deus. Deus não vai se agradar de você. Não vai se agradar da sua oferta. Não é por causa do valor. Porque quando aquela viúva ofertou as 2 moedas de prata que ela tinha lá, 2 moedinhas, Deus falou assim, aquela ali deu a maior oferta. Ou seja, não é pelo o valor monetário da oferta, mas é aquele dinheiro, querido, é o dinheiro de comprar o pão. Era o único dinheiro que aquela velha tinha. Mas ela entendia, como eu entendo, você deve entender, que o nosso melhor precisa ser dado para Deus. E aí, o que aconteceu nessa história toda? O Caim irou-se, pois sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Ah, Deus não vai com a minha cara, Deus não gostou da minha oferta. Já a do Abel está todo feliz, está todo sorridente. Querido, vamos ver as circunstâncias de cada coisa. Abel não deu qualquer oferta para o Senhor. Ele deu o melhor que ele tinha. E Deus ficou feliz, porque ele viu que ele foi honrado por Abel. Por isso, ele se agradou de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Mas não é por causa do valor da oferta. É da maneira como a oferta foi direcionada para o Senhor Deus. Então, meus amados, isso vale para nós hoje. Não dê o teu pior para Deus, porque Deus não precisa. Deus nos dá a oportunidade de honrar a Ele com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com as nossas primícias. Então, meus amados, se você quer ser amado da parte de Deus, dê o seu melhor para Ele. Infelizmente, os meninos cometeram uma arbitrariedade. E Deus ainda tentou resolver a situação de Caim, porque viu que ele estava chateado, aí Deus vem e pergunta para ele: por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Ora, nós precisamos estar sempre felizes. Esse é o tema dessas nossas ministrações diante de Deus, apesar da dificuldade, dos problemas, das tribulações que você esteja passando. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Aí o Senhor tenta explicar para ele, responder para ele, que Deus não fez a preferência simplesmente por Abel. Aí ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Isso ele está dizendo aqui que o seu Caim não procedeu bem, porque ele não seguiu a regra, ele não seguiu a instrução de dar o seu melhor.
Ele deu qualquer coisa, achando que Deus recebe qualquer coisa. Deus não recebe esmola. Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você quer dar alguma coisa para Deus, dê o teu melhor. Aí o que é que acontece, meus amados? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Deus alertou ao Caim. Ele disse, olha, se procederes bem, não é certo que será aceito? Aí o Senhor emenda para ficar bem claro, porque é mais claro do que isso, meu amado, só azeite. Se, todavia, procederes mal, que foi o que o Caim fez, eis que o pecado jaz à porta. Você pecou, dando qualquer coisa para Deus. Não é para dar qualquer coisa, é para dar o melhor. O seu desejo será contra ti. Ou seja, quando cometemos um pecado, aí isso nos leva a praticar outros pecados piores do que aquele. E Deus alertou aqui para ele. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar o teu desejo. Então Deus já sabia o que o seu Caim ia fazer na continuidade dessa história. E ele quis alertar o Caim para não cair nessa armadilha. Querido, muitas vezes a gente dá um conselho para uma ovelha, para um discípulo, e ele simplesmente não está nem aí. E muitas vezes, aí você vê que o cara caiu num abismo, perdeu um monte de coisa, e você fica se culpando. Puxa vida, Deus, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Você não errou nada. Aí Deus falou para mim, querido, do mesmo jeito que você se decepciona com o ministério, eu também me decepciono. Está aqui um caso, que eu aconselhei um rapaz, mostrei para ele o caminho certo, ele não estava nem aí, não deu bola, não deu atenção ao que eu falei e cometeu um grave pecado ao ponto de tirar a vida do seu irmão. E a Bíblia fala que foi o primeiro homicídio no planeta. O seu Caim cometeu por inveja, por orgulho, porque ele foi rejeitado pela oferta errada que ele fez. Então, isso traz para nós um tremendo alerta, porque o pecado vai vir contra nós e vai querer nos levar para o buraco. Mas quero dizer mais uma vez, você e eu temos o Espírito Santo habitando em nós. Então o Espírito Santo vai nos livrar dessa armadilha, se você tiver no coração o desejo de obedecer. Então, o seu Caim saiu da presença de Deus e convidou o seu irmão para ir no campo. E o Abel, tadinho, totalmente despreocupado, foi ao campo com o seu irmão. E lá no campo, o seu irmão o matou. E é interessante que ele voltou para a cidade com a cara mais limpa do mundo. E Deus perguntou a Caim, Caim, onde está o teu irmão? É claro que Deus sabia que o irmão dele estava morto, que foi o próprio Caim que matou, mas aí vem a história da terceirização dos nossos erros. O seu Caim não confessou a verdade para Deus, mentiu. E se por acaso eu sou o guardador do meu irmão, eu quero dizer, querido, que eu e você somos guardadores dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos líderes, porque Deus nos usa para poupá-los, para livrá-los da situação. E simplesmente o Caim mentiu para Deus. E olha, querido, mentir para Deus não é uma boa coisa. Resultado, Deus falou para ele, olha, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Por causa disso, você vai ser amaldiçoado. Eu vou colocar uma marca na tua testa para que as pessoas não te matem quando te ver. Mas você fez um péssimo negócio, não dando os ouvidos às coisas que eu te falei. Meus irmãos, essa história vale para hoje. Nós também podemos, ainda hoje, incorrer nesses erros gravíssimos que o Caim cometeu. Lembre-se, assuma, confesse. Não é fácil confessar, mas
Mas fazer o pecado é fácil, não é? É aquela história. Se você pensa na vergonha que vai passar confessando o seu pecado, por que não pensou antes, na hora que você estava praticando o teu pecado? A Bíblia mostra. O Espírito Santo é a luz vermelha que acende dentro de nós. Meu amado, quando o Espírito Santo falar com você, seja sensível. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça, porque isso é para o teu bem. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar a nossa ministração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada nesse momento. Que o Espírito Santo, Senhor, nos traga luz, nos traga a revelação do céu e que a gente venha entender essa palavra, não apenas com a nossa mente intelectual, achando que foi uma boa palavra, mas que a gente procure entender com o coração, que a gente possa se quebrantar das nossas atitudes, dos nossos atos, para não incorrer nesses pecados na continuidade da nossa vida. Pai, naquilo que eu não fui capaz de esclarecer, de ensinar para os meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo do Senhor complete a obra em cada coração aqui, para que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da tua palavra. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão nos assistindo, que eles possam, Senhor, compartilhar essa palavra para outras pessoas, para que esse conhecimento, essa revelação, não fique restrita somente a nós, mas ela alcance uma boa parte das pessoas que o Senhor quer que escute. Agora, Senhor, eu quero dar a oportunidade aos meus irmãos de plantarem uma semente, até porque um dos assuntos de hoje foi a plantação de semente. Pai, a tua palavra diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, não colhe nada. E a Bíblia diz, cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Não por tristeza ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero passar para você. Hoje eu estou sem o pique na TV, porque meu celular, meu laptop deu um problema e eu estou sem aqueles recursos de lá. Mas é simples. Se você deseja fazer um Pix para o nosso ministério, Igreja Apostólica Jesus, o Pão da Vida, você tem 3 opções. Primeira, 419-9979-6625 ou 039-028-035-68 ou ainda ap.eliezeralmeida@hotmail.com. Aí está no Bradesco, aí está no Itaú e aí está no Santander. Querido, não custa nada. Faça uma prova com Deus. Plante uma semente. Fazer o Pix é a coisa mais fácil do mundo. Você pega o seu telefone e digita um desses números que eu falei e coloque a quantidade que você deseja ofertar. Eu vou receber no banco o seu Pix e vou estar orando por você para que Deus lhe multiplique mais e mais em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa semeadura. Pai, obrigado por aqueles, Senhor, que ouviram essa palavra e decidiram hoje fazer uma semeadura na tua igreja, na tua casa, na tua obra. Que o Senhor se agrade dessas pessoas e possa dar-lhes uma colheita sem limites, Pai, para que elas entendam que vale a pena confiar no Senhor, fazer a obra do Senhor e servir na casa do Senhor. Amados, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta aqui no próximo domingo. Veja, às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e também no Facebook.